Fala, pessoal. Vamos aprender uma das estruturas mais importantes da língua inglesa. Por que ela é tão importante? Porque ela não existe, no português como nós usamos. Em português, quando você fala, por exemplo, eu comia muito, e em português, quando você fala eu comi muito, nós, falantes da língua portuguesa, sabemos bem claramente a diferença de eu comia muito e eu comi muito. Então, nós temos aqui, ó, eu comia muito, eu comi muito. Só que em inglês, você percebe que I ate a lot. E aqui embaixo, I ate a lot. Percebe que não tem muita diferença, né? Não tem muita, quer dizer, não tem diferença em inglês. Então, a forma deles, da língua inglesa, criar essa diferença foi utilizando uma expressão bem interessante que é I used to. I used to. Existem outras explicações, existem vários outros detalhes sobre esse I used to. Eu vou colocar uma de forma que você possa compreender e assimilar, né? Então, quando você fala I used to, por exemplo, I used to eat, traz a ideia de eu acostumava a fazer aquilo. Então, I used to eat, então eu acostumava, ou melhor, eu costumava comer. Então, eu costumava comer. Que em português pode ser a ideia de eu comia. Então, eu comia muito quando era adolescente. Isso faz sentido em português. Então, I used to eat a lot when I was a teenager. Então, olha aqui, ó, estou destacando. I used to eat a lot when I was a teenager. Aqui em português. Eu comia muito. Então, essa estrutura used to, vou colocar aqui embaixo, aqui em cima. Essa estrutura used to, em inglês, agora eu vou colocar uma forma técnica, é mais ou menos o nosso pretérito imperfeito. Imperfeito. Eu sei que infinitamente a grande maioria da população brasileira que fala português, obviamente, não sabe o que é um pretérito imperfeito, né? A gente não vai discutir a parte gramatical, mas existe, mas para as pessoas da área, sabe o que eu estou falando. Então, o pretérito perfeito seria essa estrutura. Eu falava, ela jogava, ele, ele dormia, eles cantavam, né? Mais um outro exemplo. Você corria. Então, isso aqui é tudo o pretérito imperfeito em português, né? Eu falava, pretérito imperfeito. Eu falei, pretérito perfeito. Então, você tem o imperfeito, que é eu falava, e eu falei, né? O pretérito perfeito. Então, você percebe que essa estrutura aqui, falava, jogava, dormia, eles cantavam, você corria, não existe em inglês como estrutura. Então, né, a língua inglesa criou uma estrutura que é I used to speak. I used to speak. I used to speak a lot. Eu costumava falar muito, quer dizer, eu falava muito. I used to speak a lot, vamos colocar novamente. When I was a kid. Olha que legal, tá vendo? Como a inteligência do tradutor detecta a estrutura rapidinho. Ela jogava muito tênis. Ela jogava muito tênis. Então vamos escrever aqui embaixo. She used to play tennis a lot. Mesma coisa. She used to play tennis a lot
When she was a teenager. Teenager. Então, ela jogava muito tênis quando ela era adolescente. Ela costumava jogar, ela jogava. Ele dormia bastante. Olha lá. He used to sleep a lot. Ele dormia muito. Ele costumava dormir muito. Eles cantavam. They used to sing. They used to sing a lot. Eles cantavam muito. Você corria bastante. You used to run a lot. Então, é bem interessante você perceber esse used to. E qual que é o grande pulo do gato aqui? É a pronúncia, é used to. É com som de S, used to, ok? É uma estrutura muito interessante, que ela justamente está aqui, ó. I used to. Vamos ler aqui alguns exemplos para ficar bem didático, ok? Eu vou aumentar aqui bastante. Você tenta acompanhar. Acho que dá para aumentar mais um ainda. Deixa eu ver se deu. Deu. Olha que legal. When I was a child, I used to like chocolate. When I was a child, I used to like chocolate. Quando eu era uma criança, eu costumava gostar de chocolate. Ou eu gostava de chocolate. I used to read a lot of books, but I don't read much these days. Então, I used to read a lot of books, but I don't read much these days. Eu costumava ler muitos livros, mas eu não leio muito esses dias. Lisa has got short hair now, but it used to be very long. Lisa has got short hair now, but it used to be very long. Lisa tem o cabelo curto agora, mas ele costumava ser grande, ser longo. Próxima. They used to live in the same street as us. So we used to see them a lot. They used to live in the same street as us, but we used to see them a lot. Eles costumavam viver na mesma rua, né, que nós, então nós costumávamos vê-los muito. But we don't see them very much these days. But we don't see them very much these days. Mas nós não os vemos muito esses dias. Helen used to have a piano, but she sold it a few years ago. Helen used to have a piano, but she sold it a few years ago. Helen costumava ter um piano, mas ela o vendeu alguns anos atrás. Essa estrutura used to, ela é extremamente importante porque em inglês não existe o equivalente ao nosso pretérito imperfeito, e esse used to, ele encaixa bem legal para você falar para as pessoas em inglês os hábitos que você tinha e que você não tem mais, tá? Então, se você falar, por exemplo, eu morava no Brasil 10 anos atrás, I used to live in Brazil 10 years ago. I used to live in Brazil. Hoje você não mora mais no Brasil. Você está morando, sei lá, na Europa, em Europe, ou então em Austrália, não importa onde. Então, são os hábitos que você tinha. Então, se você, de repente, costumava ser gorda, né? I used to be fat. Se você costumava praticar esporte e não pratica mais, I used to practice sports. Tá? Eu praticava esporte, eu era gordo, eu morava no Brasil. É para isso que serve, né?
comparando com o português, is used to, os hábitos que você tinha e não tem mais. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Não se esqueça. Aulas de inglês com especialista em linguagem, aprendizagem é diferente. Não existe milagre, você tem que saber o que está acontecendo. A partir de você saber o que está acontecendo, você consegue identificar, né, no nativo, né, a linguagem, a estrutura, e aí você vai internalizando. Há pessoas que fazem isso com facilidade, por isso que eles aprendem muito rápido, em 3, 4 meses morando no exterior, eles já pegam a manha e já vão internalizando, eles sabem disso intuitivamente, não necessariamente eles estão pensando sobre isso. E há pessoas que têm dificuldade, e é onde entra o professor bom, o professor especialista, o professor que sabe como é que funciona o processo de aprendizagem e ensina efetivamente o aluno que tem reais dificuldades em aprender, tá? E o professor que é especialista, ele faz ficar muito, muito fácil. É impressionante, a ponto do o aluno esquecer da dificuldade que ele tem. Qualquer coisa, podem mandar mensagem, e é isso aí.